primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Leandro, faço parte da equipe de distribuição de fundos listados da XP. Estou desde 2019 tocando na mesma área. Parece pouco tempo, né? Mas acho que foi o suficiente para viver fortes emoções, diferentes ciclos, e acho que o bate-papo aqui vai ser bem rico, bem interessante. Quero que seja o mais interativo possível, né? Eventualmente, se no final vocês tiverem dúvidas e quiserem questionar a gente, fiquem à vontade, tá? Então, deixo aqui para os meus colegas também se apresentar. Ricardo, Marcello. Bom, vamos com o Ricardo antes aqui. Obrigado, Leandro. Bom, para quem não me conhece, sou o Ricardo, sou sócio da VBI, responsável aí pela área do que a gente chama de securities, então que outras casas também chamam de multi-estratégia, o que a gente acaba investindo através de fundos exclusivos, FIIs, FIs, etc., mas sempre focado na que a gente chama de multi-estratégia, poder alocar em diferentes setores dos segmentos imobiliários. Para mim é um prazer estar aqui e compartilhar com você e com o Marcello esse painel, vai ser bem proveitoso. Pessoal, obrigado a todos por estar aqui conosco. Eu sou o Marcello Franco, sou do time de infraestrutura do Pátria. Eu sou responsável por liderar a nossa área que desenvolve fundos de infraestrutura com foco em renda, investe em ativos operacionais, e para mim é um grande prazer estar com vocês aqui e poder contar um pouco da nossa experiência e o que a gente tem feito no setor. Obrigado a todos. Bom, vamos lá, primeira pergunta aqui. Bom, estamos explorando diferentes segmentos aqui de mercado, infraestrutura e fundos imobiliários como um todo, investimentos alternativos. Duas feras aqui, grandes conhecedores de mercado. Então, acho que eu queria fazer a pergunta para os dois, né? A gente tem perspectivas, olhando pelo menos para os próximos anos, para o ano que vem, perspectivas animadoras quando a gente olha cenário macroeconômico. Temos visto aqui a inflação, de certo modo, controlada, perspectivas reais aí de redução de taxa de juros, e eu queria entender como que um cenário macroeconômico como esse que a gente espera, que isso pode trazer de perspectivas aí quando eu olho para o mercado de fundo imobiliário, e, na sequência, também estendendo como é que esse tipo de cenário também favorável pode trazer de perspectivas para o segmento de infraestrutura. Ricardo. Bom, Leandro, eu acho que, como todo mundo conhece, os fundos imobiliários e, de maneira geral, os alternativos, eles têm aquela clássica correlação negativa com a taxa de juros, né? Então, a gente está saindo, em tese, de um ciclo mais restritivo, e política monetária é para isso mesmo, é para enxugar a liquidez de investimentos na economia real. Os fundos imobiliários não deixam de ser uma forma dos investidores acessarem a economia real através dos FIs. E a gente está saindo de um ciclo restritivo agora, entrando no momento de fechamento de taxa de juros, de queda da taxa de juros, e também de uma inflação aí num patamar mais sob controle do que a gente vinha vivendo aí, principalmente nos anos a partir da segunda metade da pandemia. Para a gente acaba sendo uma perspectiva muito positiva. Então, novamente, a gente vê oportunidades de mercado para captação de dinheiro novo, ou seja, novas emissões de FIs, e principalmente eu vejo uma oportunidade para aqueles fundos imobiliários que conseguirem captar no momento atual, porque a gente entra num momento no qual a taxa de juros ainda começou a cair, ela ainda não chegou, está longe ainda de chegar no vale aí do ciclo. Poucos fundos já estão conseguindo fazer novas emissões, e quem fizer novas emissões, quem tiver dinheiro novo nesse momento, acho que ainda pega um mercado muito bom para fazer novas aquisições. Então você vai ter bons ativos com taxas, com cap rate muito atrativo ainda para fazer aquisição. E é isso que vai garantir para esses fundos um sucesso na perpetuidade de entregar não só a renda para o investidor, que é o motivo da gente estar aqui falando, né, fundos de renda, mas também o ganho de capital no longo prazo e a preservação do valor intrínseco dos imóveis ali por trás. Quem conseguir dinheiro novo agora vai conseguir fazer boas aquisições e alocar bem, que vai garantir o sucesso do fundo no médio e longo prazo. Eu acho que, complementando aqui na lógica de infraestrutura, é muito parecida, né? A gente pega um pouco do histórico de como era a precificação dos ativos de infraestrutura. Geralmente a gente olha para sempre um prêmio sobre a NTNB, né? Então, ativos de infraestrutura que já estão performados, que já estão em operação, eles vão ter um prêmio aí de 2, 3, 4, 5% sobre a NTNB. Então, quando a NTNB estava 3%, há uns 3 anos atrás, a gente via a taxa interna de retorno para ativos de infraestrutura para NTNB de inflação mais 3, mais uns 3% de 3 ou 4% de prêmio, você via retorno de IPCA mais 7, né?
Agora, com a NTNB a 5%, 6%, a gente aplica o mesmo prêmio em cima disso, você vai ver um retorno bastante acima disso. Vai ver os fundos de infraestrutura, os retornos dos projetos de infraestrutura dando IPCA mais 8, 9, 10, né? Então, e esse é um momento super interessante para alocar capital. E é exatamente como o Ricardo mencionou, os fundos que estiverem conseguindo captar e conseguirem pôr o capital para trabalhar nessas taxas de agora vão se beneficiar, né? E o que até leva para o próximo ponto, que é, né, se você pensa que a taxa de juros continua caindo, você consegue travar o capital hoje, retornando a um retorno bastante acima do que seria a média histórica, e quando a taxa de juros cai, esses investimentos eles tendem a se valorizar ainda mais, você tem um efeito de ganho de capital. Então acho que hoje é um momento muito bacana para você conseguir botar capital para trabalhar, retornos que são muito atrativos, né? Então a gente vê com bastante otimismo aí as perspectivas para o mercado daqui para frente. Bom, perfeito. A gente fala aqui que real estate, investimento em ativo real, no caso imóveis, por exemplo, e infraestrutura, são investimentos alternativos, classificando aqui de uma maneira mais generalista, né? Mas a gente sabe que tem diferenças e similaridades. Então, que tipo de semelhança e diferença a gente pode explorar entre as duas classes, fundo imobiliário e os FIPs em infraestrutura? Eu acho que nos fundos imobiliários a gente consegue, pensando aí no fundo de tijolo, né, que é a associação que as pessoas geralmente fazem quando pensam em fundo imobiliário. Embora hoje já os fundos de papel, os fundos de CRI já sejam praticamente metade do mercado. Você tem dois componentes, né? Na semelhança você tem aquele fator de geração de renda recorrente, então você consegue distribuir renda recorrente para o investidor, seja uma pessoa física, seja um investidor institucional. E no campo das diferenças eu vejo que no fundo de tijolo você vai ter sempre o que a gente chama de valor terminal. Você vai ter sempre um imóvel no fim do seu fluxo de caixa que você projetar, que ele tem um valor que pode ser levado a mercado e liquidado, ou ele ainda vai estar tirando renda na perpetuidade. E ali talvez nos fundos de infraestrutura, no modelo clássico, você tende o projeto ele se esgota, você termina aquela concessão, por exemplo, estou simplificando, e aí o Marcelo vai conseguir precisar muito melhor, você não tem esse valor terminal, você captura todo o fluxo ao longo do tempo, e aquele último fluxo terminal ele pode ser eventualmente zero, mas aí o Marcelo quer versar muito melhor sobre isso. Vou contar um pouco mais sobre isso. Acho que dentro do setor de infraestrutura a gente vê uma diversidade maior de tipos de ativos que você pode investir, né? Então, talvez uma das classes mais conhecidas é a famosa transmissão de infraestrutura, né? São os famosos linhões, né? Esses são projetos que, uma vez que você constrói aquele linhão, você recebe uma receita contratada por 35 anos, e uma vez que aqueles 35 anos se passam, você devolve aquele linhão para o governo, né? Então, uma vez que passou aqueles 35 anos, o projeto tem uma vida finita, acabou, né? Agora, existem outras classes de infraestrutura que elas podem sim ter um valor terminal. Por exemplo, um projeto de geração solar, né? Uma vez que você colocou o painel ali para gerar energia, aquele painel é seu. Ele vai ter um valor terminal depois de 30, 35 anos, só que geralmente a gente não põe esse valor na conta porque está tão no futuro e você vai precisar prever qual que é o preço de energia que você vai vender aquela energia depois que acabar o contrato que foi feito no primeiro momento, que a gente acaba não pondo na conta, vira um upside, né, um retorno adicional que não está precificado. Então, tipicamente, infraestrutura a gente deixa isso de fora, então tem mais essa característica de você ver o ciclo finito ali, né, que costuma ser de longuíssimo prazo, né, de 30, 35, 40 anos, né. Um ponto interessante dos ativos de infraestrutura é que tipicamente os contratos são um pouco mais longos do que no mercado imobiliário, né? No caso da transmissão, por exemplo, você tem um contrato de 35 anos ali que você não corre nenhum tipo de risco de vacância, não tem uma mudança de inquilino que poderia acontecer, por exemplo, num caso de laje corporativa, né? Então, por outro lado, né, acabou os 35 anos, o contrato acabou e você devolve o ativo. Então, existem esses pontos que são interessantes, né? O que vale dizer da principal similaridade é que no curto prazo, no médio prazo principalmente, nos primeiros 5, 10, 20 anos, aí é muito parecido. Você tem muita estabilidade de geração de receita, de fluxo de caixa, aí, de potencial de distribuição de renda para os cotistas e a proteção contra a inflação. Os contratos de infraestrutura, né, a receita costuma ser ajustada com a inflação, assim como o aluguel também é ajustado contra a inflação, né? Essa similaridade é que é super interessante para aquele investidor que busca, né, ter a proteção de renda, né? Você investe num ativo que hoje você recebe R$1, no ano que vem você vai querer receber a inflação, mais R$1, no ano seguinte, né? Você está sempre protegendo o seu poder de compra, o seu poder de utilizar aquele recurso, né? Que acho que é um ponto que tem uma similaridade bem bacana entre a infraestrutura e o setor imobiliário. E complementando, Marcelo, acho que é legal ter um aprendizado que a gente trouxe um pouco do universo de infra e tenta aplicar na modelagem que a gente faz nos fundos imobiliários.
via de regra, você vai ver muita gente que modela fundo imobiliário com 10 anos. E aí o peso do valor terminal é muito grande. E aí você corre um risco de jogar muito com esse peso do valor terminal no seu valuation quando você está mirando o tiro. Então, assim, você mexe um pouco no cap rate de saída, tentar uma compressão, algo do tipo. A gente, muitas vezes, para testar a solidez do modelo, tenta levar ele para quase que uma estrutura de Project Finance, no qual eu não faço 10. Eu faço 20 ou 25 anos. Porque aí eu testo a minha modelagem, assim, olha, o quanto eu vou conseguir, de fato, renovar meus contratos acima da inflação, ou eu vou conseguir, pelo menos, passar 100% da inflação ao longo do período, e o terminal velho, lá, do valuation como um todo, vai ser 5, 10% num cenário de 20 anos ou 25. Se você traz isso para 10, ele pesa muito, e aí fica quase que tentador para quem está modelando e quer ter um viés otimista, é natural que todo mundo faça, seja investidor pessoa física, seja institucional, pesar nesse terminal velho. Então é um aprendizado que a gente trouxe do infra e tenta aplicar também no imobiliário. Tocou num ponto de valuation e conectando aqui com preocupações dos assessores, clientes. A gente viu a performance super positiva do IFIX no decorrer do ano, mais de 12% de valorização aí, se eu pego de janeiro até hoje, em grande parte aí puxado pelos fundos de tijolo, principalmente. E aqui talvez eu trago também para o setor de infra, mas infraestrutura ainda tem mais oportunidade ainda do que dentro do universo de fundo imobiliário. Então, não acho que o bonde passou para o setor de infra. Existem muitos fundos com a tira implícita super interessante, né? Mas acho que a grande dúvida com relação aqui, perguntando de fundo de tijolo e talvez até trazendo para infra, quais são os fatores principais que podem colaborar para a valorização patrimonial do fundo ao longo do tempo, que acho que é um dos pontos que eu passo. Falei, pessoal, não necessariamente o fundo que não tem um desconto hoje, pode ser que ele tenha um desconto futuramente, a depender da valorização patrimonial ou não. Mas quais são os fatores principais que levariam essa valorização patrimonial? E talvez estendendo aqui também para os fundos de infraestrutura, né? Então... sem dúvida, Leandro, é um grande fator. Esse é o que a gente chama de fundamentos imobiliários. Primeiro é localização, que é uma coisa que aprendi com a Bud. É a única coisa que você não consegue mudar no imóvel, todo o resto você consegue. Aí você vai para características técnicas do imóvel, a versatilidade que ele tem para ser adaptado a outros inquilinos, etc. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes você vê fundos imobiliários ou, enfim, teses de investimento imobiliárias que são muito baseados naquele contrato de locação que existe. Então eu tenho um contrato de locação, por exemplo, de 10 anos, um grande varejista que tem um risco de crédito excelente, só que na medida em que o tempo vai passando, cada vez esse contrato está mais curto e o valor daquele contrato trazido ao valor presente é cada vez menor. E o valor do imóvel, às vezes é um imóvel que está no interior, é uma cidade secundária, terciária, é um imóvel não muito bom, pouco útil para outros inquilinos, ele vai perdendo o seu valor patrimonial. Uma história que a gente já viu muitas vezes nos fundos imobiliários. Quando você tem o fundamento da sua tese imobiliária no imóvel, pouco importa, obviamente, levando a um extremo, mas pouco importa o contrato daquele momento. Porque se aquele inquilino sair, eu consigo repor por outro, porque ele é um imóvel muito disputado, porque eu vou trazer um inquilino de um excelente risco de crédito também, como são, por exemplo, hoje as lajes que a gente tem na Faria Lima. No caso do PVBI, que é o flagship aí da VBI no segmento de escritórios, a gente passou a pandemia inteira sem 1 metro quadrado de vacância. Então, naturalmente, um imóvel desse tipo, quando você teve um inquilino que resolveu sair, você tinha 3 disputando aquela área e você teve ganho real de aluguel. Então, esse tipo de característica, a qualidade técnica dos imóveis, o fundamento imobiliário, é o que vai definir o crescimento do valor patrimonial no tempo. Eu acho que aqui, no caso de infraestrutura, cada classe de ativo ela pode ter uma dinâmica um pouco diferente, né? Então eu vou até separar por alguns setores para ajudar a qualificar melhor qual que são os fundamentos, né? A gente olha, por exemplo, o setor de energia elétrica, principalmente geração e transmissão de energia, são setores que são ativos que eles já nascem muito bem contratados. Então você sabe muito bem o que vai ser a receita daquele ativo pelos próximos 20, 30 anos, os custos são muito previsíveis, geração de caixa é muito previsível. Então são ativos que o fundamento dele tipicamente não muda muito. Por outro lado, tem um elemento super importante do ponto de vista do ciclo de vida daquele projeto, né? Você tem um projeto que ele é recente, é um projeto novo, acabou de ser construído, no início da vida dele, você vai ter 2 elementos na estrutura de capital. Você vai ter o elemento de dívida, que foi o financiamento para aquele projeto, e você vai ter o elemento do equity, né, que são as ações daquele projeto. Se você está investindo nas ações daquele projeto, como quem recebe o primeiro fluxo de caixa é a dívida, e ao longo da vida esse projeto vai desalavancando, vai sobrando cada vez mais e mais fluxo de caixa para pagar dividendo para o acionista. Isso tem uma beleza muito interessante, porque um fundo que investe, por exemplo, no ativo
nível de geração ou de transmissão, ele pode começar com um nível de dividendo um pouco mais baixo, mas tem uma tendência bastante significativa dele ir crescendo esse dividendo, até que no final da vida do projeto, quando ele já pagou toda a dívida, todo aquele fluxo de caixa só serve para pagar o dividendo. Então é muito comum que fundos de infraestrutura tenham essa característica de você ter um crescimento de dividendo no longo prazo, que é um elemento super bacana. Então esse é um ponto que vale a pena olhar, porque isso impacta fundamentalmente no qual que pode ser o crescimento de ganho patrimonial daquele projeto, que às vezes é natural que no projeto daquela natureza, ao longo da vida, o valor patrimonial dele pode ir se apreciando, até que depois ele vai chegando no final da vida dele, o patrimonial acaba, porque o projeto está chegando no final da vida, mas quem investiu naquele projeto no começo recebeu muito dividendo e teve o seu capital já todo recuperado, mais um retorno, né? Assim que a gente faz as contas. E do ponto de vista do mercado, como está hoje, a gente vê os fundos de infraestrutura bastante descontados entre o valor de mercado e o próprio valor patrimonial desses projetos, né, ou desses fundos, né. E isso principalmente no começo do ano, entre março e abril, foi quando a gente vê o vale do mercado. Os fundos de infraestrutura, principalmente os fundos de equity, tinham 30% a 40% de desconto contra o valor patrimonial. Os fundos de dívida tinham ali algo como 15%, 20% de desconto, e agora a gente já recuperou um pouco, mas ainda a gente vê na média os fundos de equity com 20% de desconto sobre o patrimonial. Os fundos de dívida já estão bem próximos da patrimonial na média, já acho que já recuperou, né? Então acho que tem esse efeito que é bacana aqui, né? Tem um potencial ganho não só de valor patrimonial dos projetos, mas também do próprio desconto hoje, em que o mercado para a infraestrutura está bastante descontado. Pô, excelente. Falamos algumas características aqui, pontos de fundos, principalmente de equity, né? Capacidade de valorização patrimonial ao longo do tempo. Mas a gente tem também os fundos de crédito, né? Seja de debêntures incentivadas ou debêntures, e seja de fundos de recebíveis, né? Quando eu converso dos assessores, a gente tenta, quer dizer, os assessores tentam classificar como high yield ou high grade, de maneira simplista. E quando a gente fala com um gestor, o gestor odeia esse tipo de classificação, que é muito superficial, né? Depende muito da estrutura de garantias. Então, sob o ponto de vista do setor imobiliário, infraestrutura, quais são os tipos de atenção importantes que se deve ter na hora de estruturar a dívida, tipo de garantia que tem que ter, e a atenção que o cliente na ponta final deve ter quando ele entra num fundo de recebíveis, ou no CRI direto, ou numa debênture direta. Não, legal. Eu acho que isso é interessante até para o investidor, pessoa física que gosta de fundo imobiliário e gosta de fundo de CRI, entender, antes de mais nada, como é a cabeça de cada gestor. Então você vai ter gestoras que têm uma cabeça que começam para ter fundos de CRI, que começam analisando primeiro o risco de crédito da contraparte, para depois chegar no imóvel que é subjacente ali da operação. Na VBI a gente é muito fundamentalista no imobiliário, então eu começo ao contrário. Eu vou analisar, por exemplo, todo o fluxo de caixa daquele projeto especificamente, que é o lastro do CRI e que é também a garantia do CRI. Então a gente começa isso e no final eu vou ver as garantias, por exemplo, o avalista, qual é o sócio, etc., como um acessório complementar à minha garantia mãe, que é o projeto que está gerando caixa para pagar aquele CRI. E aí a gente sempre se pergunta e analisa, e estressa modelo e etc., para chegar na seguinte resposta. Se tudo der errado, eu estou feliz em ser, por exemplo, feliz proprietário de 40 unidades de um imóvel desenvolvido pela Cirela em Moema, e depois eu vou ter que liquidar isso, e qual é o loan to value, né? Qual que é o valor de fato num cenário de estresse que eu vou ficar com todas essas unidades na mão, eu vou liquidar, às vezes, eu posso liquidar para pagar minha dívida a 12, 13 mil reais metro quadrado, numa região que está sendo negociado imóveis a 20, 22, 25. Então eu tenho uma gordura, um espaço que me deixa confortável para isso. Então, na nossa cabeça, a nossa visão é sempre assim, entender o risco de crédito do projeto que é subjacente e, no limite, entender que eu posso ter uma garantia ali na mão, que eu vou ter que ser responsável por executá-la e transformar em dinheiro para recuperar o meu principal. E na lógica de infraestrutura é muito parecido com o que o Ricardo descreveu, que é o segundo caso, né? Porque como os projetos são muito grandes e envolve um volume de capital muito grande, se um projeto dá errado, é muito difícil você ter um acionista que vai salvar aquele projeto ou que você consegue executar a garantia do acionista, porque às vezes o projeto é maior do que o próprio acionista. É um tema bastante relevante. Então, para olhar para a qualidade de crédito que é dada para o projeto de infraestrutura, você tem que olhar para o projeto, assim, não tem escapatória para que isso seja feito, né? E para nós, o que é fundamental quando você vai olhar a qualidade do projeto é que você tem que entender,
qual que é a qualidade dos contratos que geram a receita daquele projeto, porque acho que esse é o ponto mais importante, né? O que nós aqui no Patra, a gente gosta muito de fugir do tema é um projeto que ele não tem a visibilidade da receita, né? Eu vou construir uma usina de geração de energia, mas eu não tenho contrato de venda ainda. Eu vou vender energia conforme as coisas forem acontecendo e torcer para que o preço esteja alto, torcer para que alguém queira comprar. A gente foge muito desses casos. Eu quero ver um caso em que eu tenho ali 70, 80, 90, 100% da energia vendida e eu vou saber quanto é que vai ser a receita e aquilo lá é suficiente, né, para retornar o capital que está sendo investido, seja para pagar a dívida ou seja para dar um retorno para o acionista também, né? E um outro ponto que é super importante também é a gente olhar, principalmente no investimento de projetos que ainda não foram construídos, você está dando dívida para construção, entender como esse projeto foi estruturado, né? Porque a construção de projetos de infraestrutura tende a ser bastante complexa, em que você é uma construção muito mais técnica, ela envolve o licenciamento ambiental, ela envolve aprovações regulatórias, e tudo isso tem que estar muito bem feito desde o começo. E se esses passos não são dados da maneira adequada, enquanto o projeto está sendo estruturado, se você deixa para resolver conforme a construção está acontecendo, depois que o capital foi desembolsado, a chance daquele capital ter problema é grande. Então, para nós, a gente gasta muito, muito tempo pensando em como é que você estrutura e desenvolve o projeto antes de fazer qualquer desembolso. E tanto é que para algumas classes de fundos que a gente desenvolve, a gente não toma risco de construção. Eu só invisto em projetos que já estejam operacionais, em que essa fase inicial já passou, porque a gente não gosta de tomar esse risco, né? Então, acho que é sempre importante olhar para como é que esse projeto foi desenvolvido. E isso tem que ser feito ali no caso a caso, né? Aí é daí que vem o trabalho do gestor, né? A gente é pago para isso, a gente é pago para ir lá e olhar e entender quais são os projetos bons e quais são os projetos que não são tão bons para a gente alocar só naqueles projetos que de fato merecem o capital porque foram bem desenvolvidos, né? Para a gente esse tema é fundamental. A gente tem um universo de investidores enormes, né? Investidores gerais, né? Os investidores qualificados, que têm mais de um milhão de patrimônio, e investidores profissionais. E para cada tipo de investidor, você tem produtos que só podem ser acessados por um deles, né? Tanto em fundo imobiliário quanto no setor de infraestrutura. Uma pergunta aqui é que tipo de particularidade, que tipo de classe de fundos você não tem o acesso do público geral e apenas ali um qualificado? Como que o investidor geral conseguiria entrar no veículo ali qualificado ou profissional, por exemplo, e dentro da classe também de infraestrutura, dos diferentes veículos, também essa diferenciação aí de fundos que podem ser público geral e fundos que são direcionados mais para qualificados? Não, legal. Na VBI, a gente tentou endereçar isso através dos nossos fundos de fundos. Então, a gente entende que a gente consegue, pela expertise da casa, etc., fazer uma gestão profissional de uma carteira de fundos líquidos. Então, que a gente pode até falar de fundos óbvios, que o próprio investidor, pessoa física, tem acesso ali no home broker, às vezes podendo comprar uma ou duas cotas. Então, a gente consegue oferecer uma expertise na gestão dessa carteira. Mas a gente entende também que é possível, através dos fundos de fundos, e outras casas também fazer isso muito bem, dar acesso para esse investidor, pessoa física, a produtos para investidor qualificado e profissional. Então, a gente consegue endereçar tanto a questão do acesso, por ele ser um ticket mais alto, ele entra através do fundo de fundos. Então a gente chegou a ter, por exemplo, 1/3 da nossa carteira no passado entre CRI, que geralmente é um produto, mas salvo exceções, que é para o investidor qualificado e profissional, e outros fundos imobiliários que também são para qualificado e profissional. Ou também, e resolve a questão da liquidez, porque geralmente esse tipo de ativo ele é mais ilíquido, você não tem tanta liquidez na bolsa, naturalmente, porque ele está restrito a um público muito menor, e ele consegue, através de um veículo líquido, que é um fundo de fundos, ter acesso a esse produto. Já no setor de infraestrutura, existem duas classes de fundos que dão acesso para o investidor pessoa física aos ativos de infraestrutura, né? Primeiro, a gente tem os fundos de crédito, os fundos de dívida, são conhecidos como os fundos FIINFRA. Esses fundos, por definição e por regulamento, eles só podem investir em debêntures de infraestrutura, e são fundos que eles dão acesso a debêntures que não necessariamente um investidor, pessoa física, teria acesso, tá? Às vezes é uma debênture que a emissão dela foi feita só para o investidor qualificado ou só para o investidor profissional. Se um FIINFRA compra aquela debênture, quem comprar a cota
cota daquele FII infra vai ter acesso àquela classe de ativo, né? E aí é bastante importante que esses FII infra são bastante diversificados, né? Então quando você compra uma cota de um FII infra, você está comprando indiretamente, né, algumas dezenas de debêntures que criam aí um portfólio diversificado de debêntures de infraestrutura para o investidor que investe nessa classe de produtos, tá? E aí existe... Só para terminar, né? O FII infra, então se a gente tivesse que fazer um paralelo talvez com os fundos imobiliários, ele é equivalente a um fundo de papel, tá? Que é um fundo que só faz crédito, né? No nosso caso aqui só faz debênture, né? E aí existe uma segunda classe de fundos, essa classe é só para investidores qualificados hoje, inclusive existe até uma regulação, uma discussão regulatória de abrir isso para investidor não qualificado, né? Mas hoje está aberto só para investidor qualificado, que é o FIPE, é um FIP de infraestrutura. É uma classe de fundos que é bastante atrativa porque ela é isenta não só do ponto de vista que as distribuições e os dividendos são isentos, mas qualquer ganho de capital também é isento. Então, do ponto de vista tributário, é super atrativa. E essa classe de fundos ela é onde tipicamente os gestores investem em equity, né? Investem em ações das empresas, tá? Aí essa classe de produto ela tende a ter uma característica em que o retorno costuma ser um pouquinho mais alto, existe um pouquinho mais de volatilidade também para os fundos listados, e é uma classe que hoje particularmente está bastante descontada no mercado secundário da bolsa, tá? Então existem essas duas classes para infra, né? Para o qualificado o FIPE e para o investidor em geral existe o FII infra que dá acesso aí às debêntures de infraestrutura. Eu vou perguntar de riscos associados a cada um dos tipos de veículos de investimento, né? Se a gente abre prospecto e lê a parte de risco, você não investe, esquece. Sim. Mas acho que é legal tocar nos principais pontos de risco aqui, importantes aqui, quando a gente fala de fundo imobiliário, tem os pontos principais riscos ali envolvidos quando a gente olha para o segmento de infraestrutura. Eu acho que no fundo imobiliário você tem que considerar sempre os riscos associados ao risco de crédito, e isso vai desde o fundo de tijolo, que aí isso vai derivar para uma inadimplência daquele contrato. Você tem o risco de crédito também diretamente nos fundos de papel. Você vai ter o risco de vacância, então por mais que você tenha um imóvel que não tem nenhum inquilino inadimplente, etc. Se você tem uma vacância muito elevada, você tem fundos que estruturalmente não conseguem gerar renda suficiente nem mesmo para pagar dividendos, porque são consumidos pelos próprios custos. A gente tem que lembrar que existem custos associados a um fundo imobiliário de tijolo, que é ITPI, IPTU, condomínio, etc., que são recorrentes, e muitas vezes se você tem uma vacância muito elevada, esses custos vão consumir quase toda a renda gerada internamente dentro do próprio fundo. Então esse é um ponto muito importante para que todo investidor considere. E aí, de novo, a gente sempre volta para o fundamento imobiliário. Se você não tem um bom fundamento imobiliário, os seus riscos associados à inadimplência e vacância começam a ficar cada vez mais elevados. Eu acho que em infraestrutura, quando você olha para os fundos de crédito, né, que são os FII infras, eu acho que os elementos mais importantes é olhar qual que é o nível de diversificação e pulverização da carteira e qual que é a qualidade do crédito que está sendo dada, né, nos ativos que estão sendo adquiridos pelos fundos, né. Acho que esse ponto é bastante importante. Quando você consegue juntar esses dois elementos, acho que você consegue ter uma proteção bastante grande. O nível de default, o nível de não pagamento em debêntures de infraestrutura no Brasil é relativamente baixo. O nível de recuperação é alto, então esse é um ponto bastante interessante. Então, se você consegue diversificar bem ali, mesmo que você tenha um problema com o outro ativo ali, o impacto para o investidor acaba sendo muito baixo e mais do que compensa o retorno que essas debêntures trazem para o investidor, principalmente por serem isentas de imposto de renda, né? Já para os fundos de equity, eu acho que o mais importante é o investidor, de fato, olhar para qual que é a carteira de ativos dentro de cada um dos fundos, dentro de cada um dos produtos, né? Porque você pode ter, né, um ativo, por exemplo, da linha de transmissão, que é super contratada, super previsível, e você consegue ter um risco um pouco mais baixo, ou você pode, eventualmente, ter investido numa classe de ativo que depende, por exemplo, de crescimento da economia, de volume de carga transportada, que pode ter um elemento que talvez aquela receita não seja tão contratada e aquele retorno não seja tão previsível quanto se espera. Né? Eu acho que esse é um elemento bastante importante que vale a pena levar em consideração, né? Então, um fundo que eventualmente tem de tudo um pouco e tem uma carteira bastante diversificada com vários projetos dentro dela, acaba mitigando bem esse elemento e faz com que você mitigue bem o risco do investimento nesses diferentes projetos de infraestrutura. E o Marcelo me fez lembrar também de um ponto interessante, né? Falando muito sobre diversificação. Como a gente está num momento de transição nos fundos imobiliários. Então, se você olhar para trás, você tem muitos fundos daquele vintage mais
monoativo, muitos deles monousuário, com gestão passiva, etc. E aí você tem um grande grau de concentração de risco, tanto no número de ativos quanto na quantidade de inquilinos, para um cenário no qual a gente já trata quase que cada fundo como uma property company. Você vai ter fundos que vão ter 10, 15, 20 imóveis lá dentro, um total de inquilinos de 30, 40, então aí você consegue trazer de grau de diversificação muito mais elevado, no qual esses riscos associados de vacância, inadimplência, risco de crédito, etc., acabam ficando muito mais pulverizados lá dentro e descorrelacionados. Pessoal, a gente está chegando no fim aqui, temos menos de 1 minuto. Eu gostaria de fazer uma última pergunta. Acho que vamos mudar um pouco aqui o perfil da última pergunta. Acho que você, Marcello, explorou bem as diferenças principais entre os fundos aí de crédito, né, debentures e particularidades de fundos aí de equities, né, os FIPEs. Mas acho que uma pergunta que eu recebo recorrentemente é: por que fundo de infraestrutura o rendimento é chamado de amortização e não de dividendo igual o fundo imobiliário, né? Que o cliente acha que o fundo está sendo amortizado. Acho que o seu fundo vai terminar depois de um prazo. Eu falo, não, pessoal, isso daqui acho que é uma questão regulatória, mas eu queria explorar um pouco melhor, que é uma dúvida que a gente recebe recorrentemente. Essa é uma boa pergunta, Leandro, e eu sempre estou explicando esse ponto e ele é super relevante, né? Porque, particularmente nos FIPs de infraestrutura, o FIPE, por um tema de que é a definição contábil e, por sua vez, a definição regulatória, toda e qualquer distribuição que o fundo faz é classificada como amortização de cota. Muitos gestores até falam, olha, essa distribuição aqui, na minha conta gerencial, parte dela é amortização, parte é dividendo e tal, mas do ponto de vista regulatório e contábil é sempre a amortização, tá? Esse é um tema de como o regulador definiu. Isso não significa que eu estou amortizando meu investimento e que a partir dali eu tenho menos capital investido, tá? Uma vez que o fundo é dono de uma usina, ele vai ser dono daquela usina para sempre, a não ser que o fundo venda aquela usina. Então, todo dividendo, toda distribuição, toda distribuição de um FIP de infraestrutura, ela vai ser chamada de amortização, mas é puramente a nomenclatura. E qual que é a beleza desse termo como um todo? Porque eu entendo por que as pessoas perguntam isso, né? Porque quando você faz o paralelo com o fundo imobiliário, se o fundo imobiliário te faz uma amortização, você precisa recalcular o teu valor médio de aquisição da cota. Porque quando você estiver declarando imposto de renda, se você vende aquela cota, você tem que falar assim, olha, eu vendi a cota por X, o meu valor médio era Y, então eu tive um potencial ganho de capital aqui que vai ser tributado. A beleza do FIPE é que nenhum ganho de capital é tributado. O FIPE, o ganho de capital dele é 100% isento, então não tem necessidade do investidor ficar calculando o custo médio. O custo médio do investidor é aquilo que ele pagou, independentemente do fundo ter feito qualquer tipo de amortização no meio do caminho. A gente sempre gosta de deixar isso bastante claro para os nossos investidores para não se preocuparem com esse tema da amortização de cota, de amortização de cota de um fundo de infraestrutura, porque é só uma nomenclatura, é só um tema regulatório. A nossa distribuição é uma distribuição de dividendo de fato, tá? O ativo ele continua lá gerando renda para o cotista no longo prazo. Boa. Pessoal, a gente estourou um pouco o tempo, mas como eu disse no começo ali, se eventualmente alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta aqui, afinal, fiquem à vontade. Então, estamos à disposição. Acho que a gente explicou bem, né? Não sei, mas alguém chamou? Não? Bom, pessoal, então se não tiver dúvida aqui, queria agradecer o convite, né? Ju, time Pátria, VBI, agradecer ao Marcello, agradecer ao Ricardo aqui, referências aqui nos segmentos aí, na gestão dos diferentes segmentos que atuam. Todo mundo aqui também participou aqui, assistiu, e é isso, pessoal. Um ótimo resto de dia para todos aí.